Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre o realismo no Brasil, essa escola literária que tem em seu contexto de produção alguns fatos marcantes para a história do nosso país, como a abolição da escravatura, o fim da monarquia e o início da era republicana. Algumas teorias conhecidas em um contexto mundial influenciaram também a produção do realismo aqui no Brasil, como o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Comte, o determinismo de Taine e o socialismo de Marx. Como características predominantes, nós temos a objetividade, pois os autores realistas se colocam em oposição ao romantismo, aos exageros sentimentais. Esses autores dão preferência pelas relações cotidianas. Então nós temos objetividade, personagens semelhantes a pessoas comuns. Temos ainda a contemporaneidade, pois os autores estavam voltados para os problemas de seu tempo. E temos também o detalhismo, pois nesse período as obras literárias são ricas em detalhes. Os autores valorizavam a descrição. Essa descrição a que eu me refiro é tanto a questão da interioridade dos personagens, como também da sociedade em que eles vivem. Assim, os autores nos apresentam a sociedade em todos os seus aspectos e nos apresentam também uma sondagem interior, uma sondagem psicológica dos personagens. O principal nome dessa escola literária é o autor Machado de Assis. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, é de origem humilde, mulato. Além disso, tinha epilepsia, enfrentou vários problemas financeiros. Machado de Assis é um exemplo de superação, é um exemplo que temos na nossa literatura. Isso nos mostra, através desse autor, como é importante valorizar os estudos, pois Machado de Assis é um exemplo de que o estudo, a determinação, o esforço pode tirar o ser humano da mediocridade. Esse autor que, sem condições de uma educação formal de qualidade, aprendeu outras línguas, estudou vários autores da literatura estrangeira, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e foi presidente também, e é conhecido em um contexto mundial. Como características principais das obras machadianas, nós temos a conversa com o leitor, o uso de digressões, enredo não linear. Nós temos também análise psicológica dos personagens, a metalinguagem, uma mistura de ironia e melancolia. Para exemplificar melhor essas características, eu vou ler um trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse autor tem em sua produção duas fases. Uma primeira fase que ainda apresenta alguns aspectos do romantismo e a segunda fase que começa com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra inaugura a fase realista de Machado de Assis. Essa obra foi publicada em 1881, mas temos ainda outras obras desse autor, consideradas também grandiosas. Nós temos Quincas Borba, temos Memorial de Aires, Esaú e Jacó, Dom Casmurro. São obras de destaque da fase realista de Machado de Assis. Além de escrever romances, Machado também é considerado um dos maiores contistas da literatura. Então vamos às características presentes na obra machadiana através de um trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vejam que logo nos primeiros períodos deste trecho, o autor nos apresenta a metalinguagem, que é uma das suas características,
preferidas, pois a metalinguagem está aqui neste trecho porque ele constrói o livro falando da construção do próprio livro. Então, é a língua falando a respeito da própria língua. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. Vejam que aqui, nesta conversa com o leitor, que também é uma de suas características principais, né? Além da metalinguagem, temos aqui a conversa com o leitor, ele faz uma ironia sutil, que é típico de Machado de Assis, fazer essa ironia sutil. Ele faz essa ironia ao estilo romântico, porque no romantismo preferia-se a narração direta, linear, e Machado de Assis dá preferência pela narrativa não linear, que também é uma de suas características. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Vejam que o estilo dele, ele compara ao andar dos ébrios, que não andam em uma linha reta. Então, como é o estilo machadiano? Cheio de digressões. Machado de Assis dá preferência pelas digressões. Quer dizer que ele não dá preferência pelo enredo linear, ele para várias vezes durante a narrativa, tem essa conversa com o leitor, faz reflexões, faz uso também da intertextualidade. Então ele não vai direto, ele não vai em um enredo linear, ele para, conversa, explica, se refere a um outro capítulo, e essas são as famosas digressões que há na literatura de Machado de Assis, na produção de Machado de Assis. Então, neste trecho, nós vimos a metalinguagem, vimos a conversa com o leitor, vimos que ele dá preferência pelo enredo não linear, vimos que ele prefere as digressões. Há também uma ironia ao estilo anterior. Machado de Assis tem essa ironia sutil, às vezes desconcertante. Tanto ele faz ironia tanto em relação aos seus personagens, como em relação também aos estilos de épocas anteriores. Então, esse foi um trecho da obra Memórias Póstumas. Há também um certo pessimismo na produção de Machado de Assis, como afirma o narrador Brás Cubas, da obra Memórias Póstumas, quando ele diz: escrevi este livro com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então, há esse diálogo entre riso, ironia, algazarra e melancolia e pessimismo. Essa obra, como eu já falei antes, inaugura a fase realista de Machado de Assis. Nessa fase, ele faz uma crítica à sociedade de seu tempo, faz uma crítica às relações entre os seres humanos, que sempre são movidas por interesses, sempre colocando em primeiro plano os prazeres, os luxos, a ascensão social. O amor é colocado em segundo plano. E em nome dessa ascensão social, desse prestígio social, do luxo, da riqueza, percebemos que o que prevalece nessa relação entre os seres humanos são os interesses individuais e não os interesses coletivos. Continue assistindo aos outros vídeos aqui no canal. No próximo eu falarei mais a respeito da produção do grande Machado de Assis, falarei sobre a forma como ele constrói as suas análises psicológicas, falarei também sobre algumas obras da sua fase realista. Aguardo vocês no próximo vídeo.